eu pedi para iniciar minha fala com a presidência do deputado Anderson, para dizer que eu endosso as palavras dele em relação à crítica a ambos os palácios, o Guanabara e o Laranjeiras, porque um pode ser a casa dos despachos e outra a casa residência, mas são espaços ocupados pelos dirigentes desse Estado que podem estar de corpo físico nesses espaços que Vossa Excelência colocou, mas que, na verdade, abandonaram a nau, a deriva, nas costas do nosso Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, discutíamos aqui na amplitude esse malfadado decreto do Poder Executivo que trouxe agonia aos aposentados e pensionistas que ganham mais de R$2.000. O decreto, deputado Osório, é inconstitucional por alguns motivos muito claros. Ele é discriminatório, ele discrimina exatamente aposentados e pensionistas que ganham R$2.000, mais de R$2.000, e discrimina de uma forma absurda, porque ao mesmo tempo ele paga os vencimentos dos cargos comissionados de livre nomeação extraquadro, que descontam para o INSS, enquanto os aposentados já descontaram a vida toda para as diversas caixas de pensão do Estado e continuam a descontar 11% dos seus vencimentos para o Rio Previdência. Então, trata iguais de forma desigual. E esta casa, teve aqui um deputado chamado Sérgio Cabral, que tinha como sua bandeira, e presidiu a casa, o Estatuto do Idoso, que lutou por ele, inclusive, no Senado Federal. E o que fez o governador em exercício? Desrespeitou o Estatuto do Idoso, porque o idoso, deputado Eliomar, tem preferência para o governador, é o último. Então ele incorreu numa inconstitucionalidade e numa ilegalidade. Isso sob o ponto de vista da forma. Sob o ponto de vista do mérito, ele respeitou uma questão essencial de direitos humanos, porque é no outono da vida que as pessoas precisam de mais assistência, mais medicamento e até mesmo de assistência psicológica. Imagine uma pessoa que mora sozinha hoje, aposentada do Estado, que ganha R$2.500 e não sabe quando mais irá receber. Tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que comprar os seus medicamentos. Isto é uma afronta aos direitos humanos. Enquanto isso, nós, deputados, para não falar de outras categorias, que estamos ganhando R$20.000, vamos receber integralmente. Enquanto isso, os doutos do Tribunal de Justiça, desembargadores e juízes, que ganham o teto, mais de 90% do teto do Supremo, continuam com seus vencimentos integrais. Mas os aposentados, que ganham um pouquinho mais de R$2.000, estão sendo vilipendiados, triturados, desrespeitados. Então, é tanto absurdo na ordem da
forma e do mérito. É tanta ilegalidade que eu me assustei com um deputado e meu irmão, Dionísio Lins, quando leu o currículo do governador em exercício, Francisco Dornelles. Como é que um homem com aquela experiência bota a caneta para assinar um decreto desse? Às vezes eu brinco aqui, que parece que no Palácio Guanabara está cheio de obsessores espirituais, né? Eu sei que Vossa Excelência tem uma simpatia pela dialética, mas só pode ser isso que leva um homem com essa experiência a assinar um decreto tão espúrio como esse. E eu disse aqui, o vovó viu a uva, era você simular no computador o que teu caixa aguentava, definindo o limite. O caixa aguenta pagar a todos até R$4.000, até 5. Esse que seria o critério aceitável, porque todos estariam recebendo função daquele volume que tivesse no dinheiro, tivesse no caixa. Então, queria deixar aqui assinalada, nessa questão, a minha perplexidade e a minha revolta, função de algo tão infame como é esse decreto. Deputada Lucinha, por favor, seu à parte. Deputado Luiz Paulo, nobre companheiro, é para lembrar ao nobre deputado que na reunião que tivemos na sala do presidente, que esteve presente o governador em exercício, Dornelles, nós conversamos a respeito da grande crise que passa o Rio de Janeiro. O senhor abordou o tema com muita propriedade, mas gostaria de lembrar, deputado Luiz Paulo, que nós, enquanto parlamentares aqui nessa casa, nós apontamos algumas soluções. Por exemplo, o projeto de lei que virou lei da isenção das multas e da mora do IPVA, fui autora, o senhor foi autor do projeto de lei com a mesma atitude em relação à questão da taxa de incêndio, que isso daria oportunidade de aumentar a arrecadação do Estado. O que nós estamos vendo hoje, deputado Luiz Paulo, é que os locais onde estão sendo guardados veículos daquelas pessoas que não estão pagando IPVA, está, cada dia que passa, aumentando cada vez mais a quantidade de carros que estão sendo apreendidos, porque as pessoas não pagaram IPVA. Então, o IPVA é um imposto importante, que daria oportunidade de diminuir esse sofrimento. Mas eu concordo com o senhor que a lamentável atitude do governador em exercício Dornelles, que tem aí esse currículo, né, como o senhor falou, um currículo histórico, mas que ele não reconhece, né, que o trabalhador, aquele que é pensionista e aposentado, ele teria que ter a prioridade em receber o seu salário em dia. Muito obrigado. Obrigado pela parte, deputado Lucinha. Senhor presidente, eu queria complementar aqui com 3 exemplos a parte que a deputada Lucinha fez. Ontem eu discursei que tem 4 projetos aguardando regulamentação, que dá um volume de recursos ao cofre do Estado importante. O pagamento parcelado sem juros e sem mora do IPVA, o parcelamento sem juros e sem mora da dívida da taxa de incêndio, a regulamentação da taxa de fiscalização da geração de energia hidrelétrica, termoelétrica e nuclear, e a regulamentação da taxa de fiscalização sobre a exploração de petróleo e gás. Se você somar isso em um ano, são mais de 2 bilhões de reais. A Fazenda até agora não se mexeu, ou se quedou inerte, ou porque tem má vontade em relação aos projetos que nasceram no parlamento, mas viraram lei, ou porque ficam olhando as representações de inconstitucionalidade no Supremo em relação a uma só das taxas, que a liminar não foi dada, e o parecer da EGU é pela rejeição da liminar, fica achando que entrou no Supremo, parou tudo. E entrar no Supremo, qualquer um pode. Se o Supremo vai acatar ou não, é outros 550. Mas tem tempo, senhor presidente, de publicar hoje o decreto 45.631, de 12 de abril de 2016, publicado hoje,
que concede tratamento tributário especial para complexos empresariais compostos de unidade fabril e centro de distribuição implantados para a produção e comercialização de produtos eletroportáteis e de utilização doméstica. Sem análise de mérito, não tem aqui uma linha de quanto nós estamos abrindo de receita, mão de receita de ICMS, de quanto isso pode propiciar de receita de ICMS e quantos empregos isso aqui vai gerar. Não tem nenhuma informação, mas quando é do interesse deles, a caneta age rápido. Quando é do interesse da população, principalmente dos servidores, a caneta é morosa. Então, senhor presidente, fez muito bem o parlamento fluminense hoje fazer esse movimento de obstrução, porque nós estamos sendo desrespeitados. Nós soubemos pela mídia da tragédia desse decreto. Ninguém foi incapaz de trocar uma palavra com o parlamento. Mas quando precisam da gente, de forma turbilhonada, aprovar, sem profunda reflexão, alguns projetos, assim o fazem. Agora, consultar para que a gente possa, com bom senso, propiciar uma saída de equilíbrio, aí não faz absolutamente nada. E para concluir, senhor presidente, me pergunto, cadê a reforma administrativa do Estado? Esta pilha de secretarias que estão aguardando 4 meses antes da eleição, os secretários se desincompatibilizarem para serem candidatos a prefeito, enquanto isso, gastando isso desnecessariamente em cargos comissionados, e aí não sobra dinheiro para pagar o pobre do aposentado. Não fazem nada. Ouvem a necessidade dessa reforma desde o ano passado e não se mexe uma palha. Por quê? Porque a política dos acordos menores sobrepuja a visão que um chefe de Estado deve ter das finanças públicas. Desculpe, senhor presidente, obrigado.